Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 293 e minguando até 997 dias, 30 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem um trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. As duas testemunhas, parte quinta, quinta parte. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e sinaliza o vídeo. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, pois isso é muito importante. E quando vocês tomar ciência de tudo, vocês vão deixar de ser essa vítima social, ok? Existe várias formas da gente compreender isso, várias ideologias, mas até então eu quero que vocês compreendam o que é seus mesmo são as vossas próprias consciências, aquilo que você é para você. O que vai para fora, ou ela vai ser a consciência desse corpo, sendo a palavra da vida, a verdade, ou a falsidade também. Hoje em dia as pessoas escolhem a falsidade ela vem representada pelo anticristo, a negação dessa palavra da vida, ela forma o anticristo, o antissocialismo. Muita gente escolhe a forma errada para representar os seus próprios interesses, ok? Existe diferença entre você representar a sociedade corrupta e de você representar o seu interesse com falsidade. Existe muita diferença, ok? Eu particularmente gosto muito dessa forma de relacionar os públicos, né, com aquilo que eles vêm negando o tempo todo, a palavra da vida, para formar uma unificação pelo próprio anticristo. Sempre vejo isso como uma coisa grandiosa, sempre fico grato a Deus, até mesmo pelo anticristo, a forma da gente relacionar aquilo que as pessoas não conhecem, aquilo que as pessoas não sabem, e preservar as nossas consciências, sabendo que Deus é perfeito em tudo, que Ele dá a nós a nossa origem dentro da criação dele, porém a gente escolhe, muitas das vezes escolhe representar os nossos interesses comum com falsidade. Existem interesses que não são comuns, que eles se aplicam dentro da sociedade, representando uma conscientização de todas as coisas que a gente vivemos no dia a dia, ok? Vamos para esse próximo contexto, né? Dando uma continuação do contexto anterior, vamos seguir esse contexto, ok? No contexto anterior, né, eu estava tendo dito, terminando essa parte das testemunhas da criação, né, que é Adão do lado direito e a Eva do lado esquerdo, e Éden ele ficou aqui parado no corpo, como um corpo de origem, para representar essa estrutura da criação de Deus, sendo o primeiro Éden, sendo o primeiro corpo a nascer de uma mulher, certo? Mas através não tinha desejo sexual quando se trata desse corpo Éden, ok? Porque ele, de uma certa forma, é a própria consciência de Deus habitado em corpo. Aí depois eu também tenho dito que o Cristo, a criação do Éden, ele vem parar na cabeça do Cristo, de uma forma que Adão, né, essa aqui é a cabeça do Cristo, esses três aqui representa, né? Éden, Adão e Eva, certo? Esse aqui é a cabeça do Cristo. Eu deixei o Éden aqui para separar. De uma outra forma, se vocês quiserem entender, a testemunha do Cristo é Adão e
Pedro e Adão. Esses dois, eles, né, antes deles, esse aqui antes de sofrer o sacrifício aqui no sexto milênio, antes de sofrer o sacrifício, ele representava a palavra da vida, e agora ele formou uma estrutura totalmente espiritual. Mas até então, vocês entendam que a cabeça de Cristo também é a cabeça, é o princípio da criação de Deus, formando esses três príncipes, e com esses mesmos três príncipes, ok? Existe várias ideologias para explicar várias coisas. Existe blogs diários para trás que eu explico essas formação em outra ideologia, outra formação, né? Permitindo que esse espírito vai para volta e que ele não fica habitado, né? Aí formando existe várias ideologias. Não vou entrar para não sair do contexto. O que eu quero dizer? Existe várias formas de explicar, todas elas são corretas. Porque a ideologia, ela vai explicar a estrutura de Cristo, a estrutura, a formação que Deus formou Cristo, a forma que Deus formou Cristo. Ela não vai explicar a nossa consciência. Aí você fala, o que que explica a nossa consciência, Samuel? Palavra da vida. O que que dá origem para nós? Palavra da vida. O que que dá origem para o nosso corpo? Palavra da vida. E ponto final. Então você entenda, né? Eu parei tendo dito que o princípio da criação de Deus é também o, o fim, né? É também a cabeça, não é o fim, é a cabeça da formação do Cristo, a cabeça da formação de Cristo. Hoje, hoje o João, por exemplo, ele pode estar vindo nessa postura, certo? Trocando de lugar com João, eles fazem essas coberturas. Adão veio no lugar de João, e João veio no lugar de Pedro, certo? Representando aqui. Porque daqui para cá não é muito interessante, porque depois de Cristo é anticristo. Aí vocês compreendem de todas essas formas. Vamos entrar nesse contexto. As duas testemunhas da formação de Cristo, as duas testemunhas da formação de Cristo. Primeiramente, pode conhecer que este título eu marquei no plural, embora a consciência de Deus e dos corpos de Cristo são um só na sua glória. E no corpo, e sendo cada corpo, a consciência no seu espaço de corpo e ponto final. Porém, enquanto se trata de assistir o bem e o mal, colocamos ela no plural, para que o bem seja testemunha do bem e o mal seja testemunha do mal, para que o mentor de corpo fica parado no espaço de corpo e para marcar o tempo do fim desta formação. E sendo assim, temos um corpo que marca o singular desta formação e que aplica o plural de todos os corpos de Cristo, atingindo a esquerda desses corpos, e para que estes espíritos se volte aos vossos corpos de origem, e para que possamos ter do lado direito a vida e do lado esquerdo a consciência desta vida, e sendo de um corpo e outro, e sendo todos gloriados com Cristo, e na sua formação de origem, sendo este um pensamento único para todos os corpos que esteja sendo gloriado com Cristo. O que eu quero dizer? Da mesma forma que eu sempre falo de Deus em singular, né, a gente também falamos da nossa consciência em singular, porque cada um de nós representa um movimento, representa uma ação, representa uma consciência. Vamos falar direto assim, porque os movimentos ele vai se aplicando de acordo com a sociedade. Mas vamos falar assim, cada um de nós temos esse espaço e esse espaço representa a consciência, e essa consciência ela é única, certo? Se essa consciência é única até então Deus é único, a nossa consciência também é única. Mas quando a gente vai explicar o bem, ela é uma consciência única. Quando a gente vai explicar o mal, ela já é uma consciência, hoje em dia, por exemplo, é uma consciência ela é uma consciência que vem no plural, representando a imagem desses corpos, vem tudo, anticristo para todo mundo. Existe forma que essa consciência seja gloriado com Cristo de uma forma única também. Mas para isso, todos os corpos têm que ser absolutamente verdadeira. Então nós temos um Cristo
totalmente limpo de confusão, de estresses emocionais, de todas as complicações. Mas isso vai depender de cada corpo em específico. Por quê? Por causa da consciência que vem representando no espaço e representando o singular. Quando a gente faz uma ação para fora, a gente representa um movimento bom e um ruim. E que hoje em dia, essa situação, elas vem representada no plural, vem se aplicando a todos ao mesmo tempo, ok? Então, eu poderia ter dito, né, que as testemunhas nós somos nós mesmos, nós somos a única testemunha nossa, nossa consciência. Você já parou para pensar? Fica parado no seu lugar, certo? E começa a refletir sobre assistir tudo que você viu, tudo que você viveu, né, nesse espaço de corpo, você vai compreender, você vai ter consciência em tudo que você fez. Tudo, 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 tudo. E essa consciência ela é única. Ninguém vai saber o que você fez com o seu corpo nesse tempo, a não ser que você fale. E se você fale e tenta distorcer isso para outro, então você vai estar mentindo, você ainda vai estar negando o seu relacionamento social. Mas vamos supor que você fala a verdade, tudo que você viveu. "Ah, eu vivi assim, 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 tudo certinho, do jeito que você falou, o seu corpo alinhado, sua consciência alinhada". Então, você vai se permitir a outros corpos ter essa mesma consciência que você, ok? Mas muitas das vezes a gente vende essa consciência original por interesse, por aplicar outras coisas, outros interesses incomuns dentro da sociedade. Geralmente o interesse comum, ele vai explicar as nossas necessidades do dia a dia, é interesse comum, mas o incomum, ele vai negar essas necessidades, vai negar seu corpo físico, assim, né, para você ter uma ideia momentânea, uma emoção momentânea, para se sustentar sobre a soberba, sobre o engano, sobre a falsa felicidade, porque é tudo momentâneo. Quando você é real, seu corpo está alinhado, a sua palavra da vida, você passa essa consciência a outro corpo, você ganha mais esse ambiente para você. É a mesma coisa, você fala assim, como assim? Todos os lugares que você vai ser bem aceito, porque Cristo representa todo o espaço no tempo. Você vai dormir na sua cama quando você está sozinha, você vai estar dormindo consciente, limpo, tranquilo. Você não mentiu para ninguém, você não enganou ninguém, você fez tudo ótimo, tranquilo. Então, esse ambiente do Cristo, que hoje é o planeta Terra todo, vai ser todo seu. Você vai ter mais liberdade. O contrário é se você mente sobre você. Então, você vai sendo oprimido pela sua própria consciência. Você vai ficando sem espaço porque o relacionamento social, ele depende dessa origem para que as coisas dê certo, ok? Vamos para o próximo contexto, ok? Sendo assim, podemos conhecer o corpo de Pedro, e sendo este uma centraliza da palavra de Deus. E do lado direito temos o espírito de Paulo, e do lado esquerdo temos o espírito de João. Sendo assim, podemos conhecer que Paulo, ele contradiz o corpo de Pedro para responsabilizar e flexionar todos os corpos de Cristo, enquanto João, ele permanecem para o bem e para o mal desses corpos, e para que todos os corpos conheçam por si só os vossos corpos, que os vossos corpos são origens e não criatura da imaginação de outros corpos. E sendo assim, todos os corpos permanecem por vossas próprias ações. E se fizerdes o bem, que bem faremos, e se fizerdes o mal, e que mal faremos. Cada corpo deve o seu espaço, o respeito para com o seu próximo. O que eu quero que vocês compreendam nesse contexto? Aqui está o corpo de Pedro, do lado direito temos a consciência de Paulo, e do lado esquerdo temos a consciência de João, digamos assim. O que eu quero que vocês compreendam? Essa estrutura, ela vai representar os príncipes até aqui, vai representar a consciência de um príncipe, e essa consciência de um príncipe vai representar um milênio. Pois depois desse sexto milênio, ele vai representar o anticristo, porque depois de Cristo
depois do sacrifício desse corpo aqui, que veio aqui no lugar de que Adão veio no lugar de Pedro, depois desse sacrifício do corpo vivo, tudo vai ser anticristo. Aí vocês compreendam dessa forma que de uma determinada situação, não, até aqui vai representar o milênio, depois vai representar tudo que vier, depois vai representar o anticristo. Com exceção, aqui, quando a gente vai tomar consciência de tudo que foi aplicado, né, dentro desse Cristo. Até então, vocês entendam desta forma que em determinada situação a gente pode estar falando de milênio, em outra determinada situação a gente pode estar falando da própria consciência do espírito. Hoje em dia, a consciência ela vai para o relacionamento social, ela não volta para para o seu lugar de origem para representar as inconsciências, os corpos inconscientes. Ele está fazendo trabalho social com o próprio anticristo. Todos os corpos estão desabitados de uma certa forma para fazer trabalho social através do próprio anticristo, ok? Para que todos fiquem unidos pelo mesmo motivo, para que todos fiquem unidos por Cristo. De outra forma, né, o que você entenda que essa estrutura ela aqui representando a criação, ele vai representar essa cabeça de Cristo, ele vai representar a cabeça de Cristo, ok? E assim a gente vamos compreendendo tudo. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalize o vídeo, ok? Para que a gente não seja mais essa vítima social. Se a gente se conscientizar de tudo, vai ser muito bom para todos nós, porque vai vai trazer para nós uma consciência de toda a formação de Cristo e nós nunca não e nós deixaremos de ser essa vítima social e nos responsabilizando no nosso espaço, né, fazendo uma conexão verdadeira com o corpo e outro, sem negar o nosso relacionamento social, sem negar nossas emoções, sendo verdadeiro. Sim é sim, não é não, e a gente vamos seguindo, entendendo de todas formas, ok? De outra forma, eu quero que vocês compreendam, mais uma vez, né, que do lado para representar um corpo comum, do lado de corpo do Pedro vem João, vem do lado do corpo direito de Pedro vem Elias e do lado esquerdo do corpo de Pedro vem João, certo? Isso sim representando um corpo comum, as estruturas de um corpo comum, e não representando mais os milênios. Porque de uma certa forma, vocês compreendam, Deus parou no sexto milênio e pronto, acabou. Existe forma de você restaurar, trazendo a consciência de uma forma espiritual, aqui o corpo de Pedro aqui, para trazer, sendo gloriado com Cristo aqui. Existe essa troca, por exemplo, Adão veio no lugar de Pedro e Pedro veio no lugar de João. Podemos restaurar, mas até então, os milênios, as contagens parou aqui, do milênio de Deus parou aqui. O que nós estamos vivendo agora é para nos conscientizar, para nos responsabilizar, para que a gente possamos enxergar as coisas boas e todas as coisas que foi feita de ruim para com nossos irmãos, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo. Vou fazer a sexta parte. Peço a vocês que acompanhem. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.